A Nuda 900 possui um motor Rotax bicilíndrico em linha modificado para ter o mesmo som dos motores em V Harley-Davidson. Nesse vídeo vamos conhecer mais detalhes sobre esse motor, sua origem, como foi modificado para conseguir esse som e entender o seu funcionamento. Fala pessoal, Motos e tal. A Nuda 900 é um resultado da aquisição da Husqvarna pela BMW, que ocorreu em 2007, algo que durou até 2013, quando a Husqvarna se tornou posse da KTM. Mas esse pequeno tempo nas mãos da BMW foi mais do que suficiente para a criação de um dos motores mais exóticos que esse mundo já recebeu. A Husqvarna sempre foi relacionada com motos para off-road, era onde suas motos brilhavam, mas na mão da BMW houve a tentativa de trazer essa glória para o asfalto. E então nascia em 2011, mas lançada em 2012, a Nuda 900, uma mistura entre Naked e Supermoto. Nas palavras da Husqvarna, Naked ou Supermoto ela é o que você quiser, mas principalmente é uma Husqvarna. O motor da F800 foi escolhido pela extrema confiabilidade, mas foi modificado para se adequar aos requisitos da Nuda 900, onde teve uma modificação que nenhum outro motor bicilíndrico em linha teve até hoje, um virabrequim de 315 graus, onde o objetivo era simplesmente trazer imponência sonora. O motor da F800 é um projeto da Rotax, que é mais conhecida pelos seus motores aeronáuticos, mas que também faz motores para as 2 e 4 rodas há muito tempo. Esse motor já era surpreendente na F800, pois trazia uma característica amada por todos ou quase todos os brasileiros, um bicilíndrico em linha com virabrequim de 360 graus, que possuía um som semelhante a um motor de 4 cilindros, mas de baixa rotação. Bom, se você não sabe o que eu estou falando, em um motor 4 tempos temos uma combustão a cada 2 voltas do motor, admissão em meia volta ou 180 graus de rotação, compressão completando uma volta ou 360 graus, combustão completando uma volta e meia ou 540 graus e por fim a exaustão completando 2 voltas ou 720 graus. Imagine que cada combustão gera um pulso sonoro. Aí na tela temos um motor monocilíndrico, temos apenas um cilindro, um pistão e uma biela que está acoplada ao moente do virabrequim. Em um monocilíndrico ouvimos claramente cada combustão, mesmo em altas rotações, mas agora vamos acrescentar um cilindro nesse motor. Como é um motor em linha, significa que vamos acrescentar um segundo cilindro em paralelo ao primeiro cilindro. No motor da Rotax da F800 temos o moente do virabrequim do segundo pistão alinhado com o primeiro moente. Isso faz com que os dois pistões subam e desçam juntos. Chamamos essa configuração de 360 graus, pois o segundo cilindro estará adiantado em uma volta, ou seja, 2 tempos do ciclo 4 tempos do primeiro cilindro. Assim, quando o primeiro cilindro entrar em combustão, o cilindro 2 estará admitindo a mistura, e vice-versa. Revisando o funcionamento, o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus. 360 graus depois, ou seja, uma volta, o cilindro 2 entra em combustão. E mais 360 graus, completando 2 voltas, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Nessa configuração temos 2 combustões com um espaçamento perfeito entre elas, o dobro de combustões que ocorreria em um monocilíndrico na mesma faixa de rotação, e com isso a frequência dos pulsos se somam gerando um som contínuo, muito semelhante ao que ocorre em motores 4 cilindros. Esses motores de 360 graus não são tão utilizados. Hoje a maioria dos bicilíndricos são de 180 graus, com pistões se alternando, e 270 graus, mas já temos muitos vídeos sobre essas configurações aqui no canal. Agora vamos entender como esse motor teve seu virabrequim modificado para soar como um motor de Harley V2 de 45 graus de inclinação. Para isso, vamos entender o princípio de funcionamento de um motor V2. No motor V2 temos o segundo cilindro inclinado em relação ao primeiro cilindro. A inclinação varia de motor para motor, mas vamos ficar com a inclinação de 45 graus adotada pela Harley. No motor Harley temos as bielas dos 2 pistões no mesmo moente do virabrequim, o que significa que temos o mesmo comportamento de um virabrequim de 360 graus, com o segundo pistão adiantado em 360 graus, ou seja, uma volta do ciclo 4 tempos do primeiro pistão.
Mas, como temos uma inclinação das bancadas, significa que os pistões atingirão o ponto morto superior em momentos diferentes, e essa diferença é o ângulo de inclinação que eles possuem. Assim, um motor em V de 45 graus da Harley, nós temos um bicilíndrico de 360 graus mais 45 graus da inclinação, resultando em 405 graus de defasagem dos pistões. Olha só como eles funcionam, fica fácil de entender assim. O primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus, então o virabrequim dará uma volta, 360 graus mais 45 graus, resultando em 405 graus de rotação, onde o segundo pistão atinge o ponto morto superior e temos a combustão no segundo cilindro. E para completar duas voltas, o virabrequim gira mais 315 graus, onde o primeiro pistão entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Temos combustões em tempos desiguais, em uma ordem de 405, 315 graus, que resulta no som clássico, o som descompassado da Harley Davidson. Mas agora, como é possível uma bicilíndrica em linha copiar esse som? Basta adiantar o moente do segundo pistão em 315 graus em relação ao primeiro moente. Desse modo, teremos a mesma ordem de ignição de um motor V2 de 45 graus Harley em um bicilíndrico em linha. Olhem só, nesse caso, o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus. 315 graus de rotação depois, o cilindro 2 entra em combustão, e mais 405 graus de rotação depois, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Temos a mesma ordem de ignição de um motor Harley, exatamente o mesmo espaçamento entre as combustões. Assim, dentre as diferenças de faixa de rotação desses motores e capacidade volumétrica, temos praticamente o mesmo som. Pessoal, eu tô ligado nos memes entre Harley e BMW, mas aqui temos um projeto com participação da BMW com som de Harley. Só não sei se vaza óleo. No motor Rotax da F800, como temos dois cilindros subindo e descendo ao mesmo tempo, temos uma grande força de balanço primário que foi corrigida usando um balanceiro bem diferenciado. Uma terceira biela com um contrapeso se opõe às forças dos pistões, e o mesmo balanceiro foi mantido no motor da Nuda 900. Infelizmente não existem muitas informações sobre como ficou o balanço primário e secundário nesse motor. Mas pode ter certeza que o secundário ficou melhor do que o motor original de 360 graus da F800. Para entender um pouco mais sobre o balanço primário e secundário, você pode estar assistindo o vídeo da própria F800 e F900, esse aí na tela. Na Nuda 900, o motor Rotax ganhou novas medidas de curso e diâmetro de pistões, responsáveis pela sua capacidade volumétrica cilindrada. O pistão possui 84 mm de diâmetro e o virabrequim um curso, que é a distância que o pistão percorre do ponto morto superior até o inferior, de 81 mm. Se você assistiu esse vídeo aqui, sabe que 81 mm é um curso de pistão longo demais. Motores de curso longo geralmente são focados em torque e não em potência máxima, mas um motor de 900 cm3 da Nuda surpreende. São 106 cavalos entregue a 8.500 RPM e 10,2 kg de torque entregues a 7.000 RPM. Infelizmente não podemos compará-lo com o motor da F800, pois seu deslocamento mudou, além da calibração do comando de válvulas e mapa de injeção. E também não podemos compará-lo com o motor da F900, pois é um motor completamente novo. Mas fica evidente que é um motor focado em médias rotações para atender o estilo da moto, que é uma mistura entre supermoto e uma naked. Infelizmente a moto deixou de ser fabricada em 2013, agora nas mãos da KTM a Husqvarna daria luz a outras grandes obras como a Vitpilen e Supermoto usando os motores KTM. E agora quero convidar a vocês para conhecer o canal secundário, o Rotas e Tal, canal que está conquistando seu próprio público. Vocês acreditam que foi reconhecido por um inscrito do Rotas que nem conhecia o Motos e Tal? Isso me deixou muito feliz.
E também não deixe de conhecer o nosso site com as canecas personalizadas com a foto da sua moto com a ficha técnica. Todos os links estarão na descrição. E então é isso, gostaria de saber a sua opinião sobre esse motor incrível, uma pena não ter durado tanto. Por favor, deixe seu like para ajudar o canal, considere se tornar um membro apoiador, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!